Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo Café com Fé, o nosso último estudo do mês de março, onde nós vamos estar trabalhando o tópico extra. Hoje o tema será anjos, mas antes de nós estarmos nos aprofundando um pouquinho nesse tema, não se esqueça de estar se inscrevendo aqui embaixo e também de estar deixando o seu like aqui para nós. Isso nos ajuda muito com o crescimento do canal e que para mais pessoas venham ter acesso a esses vídeos, a esse estudo que tem tanto abençoado a sua vida. Também não se esqueça de estar compartilhando com as amigas que também desejam aprender mais da palavra de Deus. Então vamos lá entrar profundamente na palavra do Senhor. Bom, como vocês sabem, no tópico extra a gente trabalha com a folha impressa. Então hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre anjos. Então dentro desse assunto anjos nós vamos estar vendo quem são os anjos, quais são os anjos bons e o que os anjos fazem às pessoas. Então, dentro dessa folhinha, vocês vão estar recebendo todas as referências sobre todos esses assuntos, sobre cada um deles, vocês vão ter referência na palavra do Senhor para vocês estarem procurando. Bom, quem são os anjos? Os anjos são frequentemente mencionados na Bíblia, mas não com o propósito de nos ensinar sobre eles próprios. Ao invés disso, é para nos ensinar sobre o envolvimento deles com Deus e os seus propósitos. Então, toda vez que os anjos aparecem na palavra de Deus, não é para nos ensinar sobre eles mesmos, mas sim para nos ensinar, para que nós venhamos aprender sobre o envolvimento deles com Deus e com os propósitos do Senhor. É impossível fixar o tempo em que foram criados os anjos, mas a resposta de Deus a Jó declara que eles foram criados antes de todas as outras coisas. Pega lá a sua Bíblia, no livro de Jó, no capítulo 38, no versículo 4 e 7, que diz o seguinte: Onde estás tu quando eu fundava a terra? Faz-nos saber se tens inteligência. Quando as estrelas da alva junto alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Então aqui nesses versículos, Deus deixou claro para Jó que os anjos foram feitos antes de todas as coisas, né? Que aqui já diz aqui, ó, que todos os filhos de Deus rejubilavam alegremente, cantavam, a estrela da alva, todas elas cantavam. Então isso significa que os anjos foram criados muito antes de nós. Lá em Gênesis também fala, né, dos exércitos do céu, que foram criados antes de nós. As escrituras nos ensinam que eles são numerosos, como vemos lá em Daniel 7, 10, que diz assim: um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriu-se os livros. Então aqui no livro de Daniel fala que são numerosos os anjos, que são milhares de milhares e milhões de milhões. Então não tem como nós contarmos a quantidade de anjos que existem, porque são muitos. Você também vê referências em Mateus 26, no 53, e em Lucas 2, 13. Também a palavra nos deixa claro que os anjos não envelhecem. Lá no livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 5. Entretanto, no sepulcro vieram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantados. Aqui Marcos faz referência que os anjos são jovens, né? Então eles não envelhecem. E também lá em Lucas 20, no 34 e 36, nos diz que os anjos são imortais, que eles não passam pelo processo que nós seres humanos passamos, né? Que é a morte da carne, que é nós ir à sepultura. Então os anjos não têm essa parte, eles são imortais.
que diz o seguinte: e respondendo Jesus disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, que hão de casar, nem se dão dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então aqui em Lucas a gente vê que realmente o Senhor Jesus falou que os anjos eles são imortais, eles não são dados à morte assim como nós seres humanos. Seus poderes sobrepujam grandemente os dos homens, entretanto esses poderes são estritamente limitados. Então eles têm um poder sobrenatural, como a gente vê lá em Atos 12, no versículo do 7 até o 10. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as mãos às cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as suas sandálias. E ele os fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Então aqui nesse versículo nós vimos que os anjos eles possuem poderes sobrenaturais. Você também pode conferir no livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 2, e em 2 Reis 19, no versículo 35. E também dá poderes sobre a natureza, como a gente pode ver lá em Apocalipse 14, 18, que diz o seguinte: e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Então aqui nos mostra que os anjos também têm poder sobre a natureza, que no caso aqui fala sobre o fogo. Mas também nós podemos estar vendo mais referência em Apocalipse, no capítulo 7, e também em Apocalipse 16, 5. A Bíblia também faz menção específica sobre 3 seres angelicais, que são o Gabriel, em Daniel 8, no versículo 16, em Lucas 1, do 11 ao 20, também faz menção de Miguel, onde a gente também pode estar vendo em Daniel 10, no versículo 13 e 21, e em Judas, no versículo 9, e também faz menção sobre Satanás, que também possui outros nomes, inclusive que ele era um anjo. Então a gente pode ver várias vezes a menção dele, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Mas o que fazem os anjos bons? Nós podemos incluir algumas coisas no que os anjos fazem. A primeira delas é: eles louvam e adoram a Deus. Eles são submissos a Jesus. Eles ministram aos herdeiros da salvação. São os ceifeiros do final dos tempos. Eles cuidam das crianças. Eles protegem o povo de Deus. Eles aparecerão com Jesus em sua segunda vinda. Então nós podemos ver muitas coisas que os anjos fazem. Sobre isso, tudo tem referência aqui na folhinha. Essa folhinha é liberada lá no grupo do Whats. Para aquelas que se inscreveram para fazer esse estudo, elas recebem tudo lá. Também podemos ver o que é que os anjos... Para quem que os anjos ministravam? Eles ministraram a muitas pessoas, como por exemplo, para Agar, logo depois de se separar de Sara. Ministraram também a Ló, antes da destruição de Sodoma. Eles ministraram depois a Agar e Ismael no deserto. Eles ministraram a Abraão na montanha com Isaac. Eles também ministraram com Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo, com Daniel na cova dos leões,
Jesus, os anjos ministraram a ele também. As crianças possuem os anjos. Ministraram as mulheres nos sepulcros. A Zacarias vê Gabriel no templo. Maria, mãe de Jesus, vê Gabriel. Então a gente pode ver que eles ministraram a muitas pessoas. Então há muitas referências sobre os anjos, o que eles fazem, como que eles agem, e todas essas passagens nos levam a glorificar mais ao Senhor por saber que existe anjos que ministram a nós, que nos cuidam, nos acompanham, estão ao nosso lado, né? Assim como tiveram na vida de muitas pessoas, assim, quando elas passaram por grandes problemas, por grandes aflições, precisaram da ajuda, né? Tem aqui muitos: Davi, Elias, Gideão, Josué. Então muitos tiveram a experiência de Deus mandar os anjos a ajudarem, a estarem ao seu lado. Bom, meninas, esse é o estudo do tópico extra, onde nós vamos estar falando sobre o anjo, né? Então vocês vão ter muitas referências para vocês estarem buscando na palavra do Senhor, para estar se aprofundando em saber para quem que os anjos ministravam, como os anjos ministravam, qual era o fundamento dessa ministração, por que que eles apareciam, o que que os anjos fazem, né? Vocês vão poder saber onde os anjos vão poder estar sabendo quais os tipos de anjos que tem, que são os serafins, os querubins, os arcanjos, como eles foram criados por Deus, tudo através desse estudo, tá bom? Então fiquem com Deus, até o próximo estudo, agora iniciando no mês de abril, já com o tópico. Deixa eu mostrar para vocês qual é o próximo tópico que nós vamos estar trabalhando no Café com Fé, que é o tópico amor, que nós vamos estar entrando agora no mês de abril. Fiquem com Deus, até o próximo estudo. Tchau, tchau!